Jesus dá o diagnóstico para a igreja de Pérgamo. E ele olha tudo isso que havia lá. Ele fala assim: olha, aí está o trono de Satanás. Isso é importante vocês saberem. Irmãos, às vezes a gente olha assim: mas é só uma questão cultural. Mas isso é só política. Se é contra Cristo, é demoníaco. Guarde isso, tá? O poder por trás de Roma era Satanás. O poder que fazia com que Roma perseguisse os cristãos, a influência vinha de Satanás. Havia sim um poder espiritual por trás de Roma. E esse poder espiritual, no Apocalipse, na palavra de João, na palavra de Jesus para João, era Satanás. Ele é o maior inimigo da igreja. Ele é o maior inimigo do cristão. Irmãos, nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra as potestades do ar. Nossa luta é contra as forças do mal. Nossa luta é contra Satanás. E a igreja de Jesus é poderosa e vencedora quando ela permanece fiel. Será que quando Jesus olha para nós, Ele vê fidelidade? Como isso é importante. Será que Ele vê integridade em nós? É uma pergunta que nós temos que estar se fazendo todos os dias. Quando você tem uma oportunidade, quando você tem uma decisão para tomar, se essa decisão honra Jesus ou não honra Jesus, qual lado você tem ido? A igreja de Pérgamo ia para o lado de Jesus. A igreja de Pérgamo não cedia às pressões. E não ceder essas pressões, nesse caso, não era de todos, era de parte da igreja. Trouxe para eles dificuldade. E tem uma pessoa lá, um membro da igreja, deu seu testemunho, deu talvez o testemunho mais poderoso de fidelidade e de integridade a Jesus. E ele foi citado por Jesus. Eu não vi, a tradição da igreja não consegue explicar, porque ninguém sabe direito quem é. Ninguém sabe. Alguns historiadores tentaram contar, o Eusébio tenta contar, mas eles contam assim de uma forma tão simples, que até nós que pesquisamos, falamos assim, não, ele não disse quem é, não sabe. A verdade é assim, sabe o que a gente, no final das contas, nós não sabemos quem é. Essa que é a questão. Olha o que ele diz aqui. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas. Quem é Antipas, gente? Eu não faço ideia. Mas eu sei que Jesus sabe quem é. E é isso que vale, não é? Ele sabe quem é. O que eu sei é que ele era fiel. O que eu sei é que ele era íntegro. O que eu sei é que ele não se dobrou ao Império Romano. O que eu sei é que ele foi um verdadeiro mártir pela fé. Tem uma história, eu não sei em que cidade que foi, eu não sei dizer para vocês em que cidade que isso aconteceu, mas retrata bem o que eu vou falar agora. É uma história real, de uma mulher que resolveu criar na sua casa um bichinho de estimação, uma jiboia. E aí foi criando, e essa cobra cresceu. Num determinado dia, a cobra foi fazer um carinho nessa mulher. E sabe como que é o carinho da cobra? Ela foi enrolando, e a mulher deixou. Afinal de contas, era o meu bichinho de estimação. E ela foi enrolando, ela foi enrolando, ela foi enrolando, até que uma hora ela enrolou bastante. Aí a senhora percebeu, isso aconteceu, viu, gente? Isso é real, tá? A senhora percebeu que a cobra começou a forçar, e ela percebeu que ela ia ter um problema sério. Aí ela estava na cozinha, ela pegou a faca, começou a furar essa cobra, mas enfim, acabou não dando certo. Quando chegaram na casa da mulher, a mulher estava morta, né? E a cobra estava ferida no outro canto da casa. Por que acontece? Por que, pastor, você conta essa história? Vocês perceberam? Estava brincando com fogo. Estava alimentando coisas que não se deve alimentar. Era isso que estava acontecendo. Só para vocês entenderem. O que estava acontecendo lá na igreja de Pérgamo? Eles estavam vendo ensinos heréticos, práticas pecaminosas, e ele simplesmente estava transigindo. Falou, olha, não é nada demais não.
Isso que estava acontecendo lá. E as coisas foram. E Jesus olhando. Irmãos, eu sempre tomo cuidado de trazer palavras de bênçãos para vocês. E eu sempre vou falar palavra de bênçãos. Mas eu não posso deixar de falar para vocês que quando nós brincamos com o pecado, quando nós tratamos o pecado com desdém, quando nós não levamos a sério o prejuízo que ele causa, nós só vamos ter atrasos na vida. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós nos distanciamos de Deus pelos nossos pecados. Hoje, quando eu estava aqui preparando o sermão, a minha oração foi assim: Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus, que os meus pecados não impeçam eu de pregar. Porque nem pregar você consegue. Porque se você tiver uma vida pecaminosa, você não prega direito. Você não prega. Você conta história. Você faz palestra. Mas pregar, você precisa estar diante de Deus. Então toda vez que eu vou pregar, eu falo: Jesus, me perdoa, Jesus, porque o teu povo, eles têm que ouvir a tua voz e não a minha. Só que os nossos pecados nos separam de Deus. E tem pessoas que acham que vir para a igreja resolve. Vir para a igreja não resolve, gente. Olha aqui. Tenho contra vocês algumas coisas. Palavra de juízo, de julgamento. Eu tenho contra. Olha o que Jesus falou. Eu tenho contra você. E é para a igreja que Jesus está falando. Não é para o mundo que ele está falando isso. Eu tenho contra você. Vocês idolatram e vocês cometem imoralidades. E aí, isso estava afastando a igreja de Pérgamo da presença de Jesus. Então vocês viram que é coisa séria? Vocês viram que não se brinca com o pecado? Então, irmãos, o que Jesus aconselhou? Ou melhor, é uma mensagem profética. O que Jesus declarou para a igreja de Pérgamo? Está no versículo 16. Arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Mais uma vez ele usa a expressão espada. Juízo, julgamento. Então, o que nós temos que fazer quando nós pecamos? Se arrepender, confessar e deixar. Irmãos, não se brinca com o pecado. Não se brinca. Às vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós temos uma vida de pecado. Porque o Jesus sabe o que ele espera, gente? Porque é a palavra de Deus. Olha o que ele disse aqui. Você está com uma vida de pecado, mas Jesus, eu quero bênçãos do Senhor. Mas Jesus está esperando. Cadê o arrependa-se? Mas Jesus, eu quero que o Senhor cuida do meu bem-estar espiritual. Mas Jesus, sim, estou esperando o arrependa-se. Jesus aguarda o verdadeiro arrependimento, a verdadeira contrição para se aproximar de nós. Ele fala ao nosso coração, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Então, irmãos, muito cuidado. Jesus tinha contra a igreja de Pérgamo esse olhar, vamos dizer assim, acomodado com relação a pecado. E como é perigoso isso. Isso é muito perigoso. Se você é casado, o olhar é para sua esposa. Se você é casada, o olhar é para o seu marido. Se você é jovem, espere o seu casamento. Isso é palavra de Deus. Adore só a Deus. Não adore ídolo nenhum. Seja dinheiro, gente. Dinheiro não é mais que Deus. Fama não é mais que Deus. Sucesso não é mais que Deus. Tudo isso são ídolos do coração. Então nós precisamos vencer todos os ídolos do nosso coração e colocar Jesus no centro. E se arrepender de todos os nossos pecados. Se Jesus falou, se o Espírito Santo tocou no teu coração, se arrependa. Porque é bênção para você. Arrependimento é bênção, gente. Arrependimento ele tem dois lados. Tem um lado triste, que é quando você se volta contra o seu pecado e você o rejeita. E depois tem um lado bom, quando você se volta para Jesus e fala: eu quero você, eu quero Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Então ela tem um lado negativo, mas ela tem um lado positivo. Ela tem um lado em que você chora, mas depois vem um lado em que você sorri, onde a paz enche o seu coração.